conheci uma menina indiana, ela tinha 16 anos. Quando eu tava batendo papo com ela, eu pensei que ela, tipo assim, era só mais uma ali, né, que trabalhava em startup, mas a startup era dela. E quando eu vi ela apresentando e mostrando o trabalho, Caraca. 16 coisa da anos. Índia bem grande, ok? Foi a primeira experiência que eu tive, literalmente, com uma mulher da área, que também fazia o que eu fazia, mas que, ao mesmo tempo, liderava, tomava frente, tipo, fazia acontecer, sabe assim? Fala galera, Lucas Estevão aqui, tô com meu parceiro Diego. Fala, meu povo, aqui é Diego Tavares e hoje a gente tem uma convidada muito especial, a Shirley Rios. Engenheira de software com mais de 12 anos de experiência, squad lead, mentora e muito ativa nas redes sociais. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Shirley, e seja bem-vinda. Eu que agradeço, obrigada muito pelo convite. Então, eu vi que você é muito ativa nas redes sociais, eu consumo seu conteúdo, parabéns, inclusive, acho muito legal. Eu queria que você contasse pra gente um pouco de o que você está fazendo agora, como que você entrou nessa ideia de compartilhar conteúdo nas redes sociais, qual que é o seu foco, com o que você trabalha hoje. Eu comecei a compartilhar conteúdo a partir do momento que amigas, até mesmo minha irmã, quis fazer transição de carreira. E aí elas tinham muita dificuldade, né, para saber coisas ali de iniciante, né? O que eu começo, eu aprendo back, aprendo front. E eu comecei a auxiliando elas. Na empresa que eu também estava trabalhando na época, eles tiveram uma decisão de tirar o profissional de QA, né, e fazer com que eles ou virassem engenheiro front ou back, né? E tinha muitas profissionais, principalmente mulheres, que estavam nessa situação. E aí a gente resolveu fazer um dojo, uns grupos de estudos para compartilhar conhecimento e fazer com que elas conseguissem alavancar mais rápido essa mudança aí, né, essa transição aí de área. E aí foi quando eu comecei a ter a ideia de gravar as aulas, porque sempre tem uma que perde a aula e assim por diante. E foi legal também porque eu comecei a entender que o óbvio precisa realmente ser dito. Eu, com 12 anos na área, eu ficava tipo, vou explicar isso aqui, não, é muito óbvio, mas para elas não eram. E aí eu comecei a entender a realidade e a dificuldade delas, né? Principalmente, tinha homens também, mas tinha mais meninas envolvidas. E depois disso, eu comecei a pensar realmente em distribuir mais conteúdo, né, na internet para ajudar, porque até então eu achava assim que, sei lá, eu ficava com receio, né, de julgamentos, olha só, quer ensinar uma coisa, essas coisas que a gente sempre pensa quando a gente quer colocar a cara na internet. Eu acho legal que esse trabalho seu traz um pouco mais de exposição de mulheres trabalhando na área, e acho que isso é muito importante para nossa área. Eu lembro que eu fiz faculdade há mais de 10 anos atrás, formei há mais de 10 anos atrás, e na minha turma de ciência da computação tinham 3 meninas e 50 homens, mais ou menos. Mesma coisa na minha turma. E há 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás, eu dei palestra para a minha faculdade, para o mesmo curso que eu cursei na época, e já estava quase meio a meio. Eu achei isso muito interessante, porque a exposição de mulheres novas entrando na área e dando a cara a tapa, mostrando que sabem, que podem ensinar, e que não é uma área que engenharia e engenharia de software, com ciência de computação, não precisa ser gender specific, ela não tem nada que prenda a nenhum tipo de gênero. Acho que isso traz muito valor para a área e traz uma maneira nova de pensar problemas e resolver problemas que a gente estava precisando. Eu entendo, assim, que a quantidade de mulheres que estão entrando ainda não supre a quantidade de homens que já tem no mercado, né? Eu lembrei muito quando você falou da turma na faculdade, quando eu entrei, minha turma era que tinha mais meninas. E os professores entravam sempre naquela primeiro semestre ali, né? Brincando, tipo, eu entrei na sala errada, entrei na sala de administração, né? Porque, tipo, tinha quase 10 meninas, então era muito para uma turma de 40 alunos, né? Caraca. E aí, então, caraca, é mentira que uma turma dessa tem tanto de meninas que tem aqui. Tinha turmas que tinham uma, duas. E tinha alguns que até brincavam, né? Falavam assim, isso aqui é porque tá virando novidade. Aí, Caraca. daqui 2, 3 meses, eu quero ver quantas vão permanecer, né? Tipo, nem eles acreditavam também no que aconteceria ali com aquela quantidade de meninas que estavam querendo se formar na área. Você tá trabalhando com o que atualmente, Shirley? Hoje eu sou engenheira de software squad leader. Então, assim, não deixo de codar, assumo um pouco liderança ao mesmo tempo.
É tipo tech lead, só que mais de uma squad, por isso squad. Squad leader. Trabalho com 2 tecnologias muito forte. Principalmente, assim, você pode falar quais são? Posso. Java e C Sharp. Caraca, Java e C Sharp? Mundos opostos. Não, não é tão oposto não, porque o C Sharp veio do Java, né, ele veio de C++, C e Java. É tanto que eu fiz uma transição para o C Sharp depois que eu codava em Java. Então eu codifiquei primeiro em Java, Ah, legal. eu já mexia com .NET, então eu já mexia com VB, com ASP clássico, só não C Sharp. Aí depois eu fui para o Java, uma oportunidade bem interessante, trabalhei quase 4 anos e meio. E aí depois tive uma oportunidade para trabalhar só com C Sharp. Aí a curva de aprendizado eu senti que foi bem tranquila, porque é muito parecida, assim, a syntax, né, da Uhum. linguagem em si, só o comportamento mesmo que você vai ver algumas diferenças, assim, na prática. Então eu acho que é tanto que tem pessoas que me perguntam, né, eu sei Java, se eu aprender C Sharp, você acha que vai ser muito difícil? Eu falei, não, se você já sabe Java, querida, qualquer coisa é mais fácil do que... Princípio de orientação a objeto. Eu passei pelo mesmo caminho, uma época que já era programador Java e passei para C Sharp e foi interessante que a visão de mundos opostos e inimigos, você acaba descobrindo que os inimigos são muito mais parecidos do que a gente imagina. Cara, isso é verdade. Alguns mesmos problemas, algumas mesmas chatices e alguns mesmos benefícios que a gente não espera. Eu lembro que na minha época de faculdade tinha meio que uma rixa da galera que trabalhava com Java com a galera que trabalhava com C Sharp. Eu trabalhei com C Sharp, trabalhei muito pouco com Java. Eu sinto que pelo menos na minha época, o ferramental do C Sharp, sei lá, tornava as coisas um pouco mais fáceis, você usar Visual Studio, enfim, Aham. eu tinha uma impressão que talvez fosse mais fácil por causa disso. Mas eu lembro que um professor meu de arquitetura de software, um dia na sala falou assim: se você quiser construir um sisteminha, você usa C Sharp. Se você quiser construir um sistemão, você usa Java. Cara, a aula acabou naquele momento. Porque cada turma quis defender o seu, provar por que a sua ferramenta era melhor do que a outra, a sua linguagem de programação, e virou aquela guerra. Mas enfim, eu concordo com isso também. E eu achei interessante que você falou que você trabalha com VB, ASP. Eu também trabalhei com VB, ASP. Parece que uma coisa puxa a outra, né? Você domina uma linguagem, fica muito mais fácil de você passar para outra. Fica. É tanto que, tipo, o JavaScript, quando eu aprendia mais pra alguma coisa ali de tela, validação, né? A gente não usava tanto na época. E hoje em dia a gente já faz muita lambdas, coisas assim. Mesmo que você codifica todo um sistema, mas alguma solução ou outra você também usa o JavaScript. Então, que as pessoas brigam muito, qual linguagem aprender primeiro? Eu falo, tenta experimentar, né? Você vai experimentar. É back ou front possível? Experimenta. Vai experimentando e o que você vê que você consegue evoluir em conteúdo ali, que você está buscando, aprendendo, você já entende que você tem um pezinho talvez para isso mesmo. Se você bater muita cabeça, se vê que não faz sentido a evolução ali, você está só se frustrando, né? Não está conseguindo estudar de fato, porque estudar é o quê? É o momento que você tem, que você retém muito bem o conteúdo e no dia seguinte você ainda consegue conseguir daquela linha de raciocínio manter. Agora, quando você tá estudando e não tá entendendo, no outro dia também não, no outro dia também não, já começa a bater frustração, talvez você tá estudando conteúdos que não faz tanto sentido pra área que você talvez acha que seria pra você, né? Sabe uma estratégia que eu uso quando eu tô tentando aprender alguma coisa e eu percebo que eu não tô seguindo num caminho suave, tranquilo, de tipo assim, conseguir fluir, perceber meu próprio aprendizado? É procurar um mentor. A minha experiência tem sido, tipo assim, para todas as áreas, não só nessa parte de tecnologia e de trabalho especificamente, mas tudo na vida, finanças, qualquer coisa. Sempre que eu procuro um mentor, eu sinto que é como se fosse alguém te dando um pezinho ali para você subir rápido, saca? E você economiza um tempo. Eu olhando assim, meu aprendizado com mentoria, nossa, é muito tempo economizado. É um investimento que traz muito retorno. Exato. É um investimento de dinheiro em troca de tempo, né. Quando a gente mede o tempo que a gente gastaria batendo cabeça e talvez nem chegaria numa solução ou num aprendizado tão eficiente, sempre vale a pena. Não, e economia de estresse, né, cara? Porque ninguém merece. Às vezes você tá ali batendo cabeça, estresse, e não vai, você vê que o negócio não anda, você não sai do lugar. Melhor coisa que você faz, procura um mentor, alguém que pode pelo menos te dar uma luz ali, te mostrar um caminho e falar, olha, eu segui por aqui e deu certo, tenta esse caminho. Porque pode ser que dê. E se não der também, aí, sei lá, muda de caminho. Mas também tem que saber procurar o mentor certo, né? Tem muitos mentores na internet, e tem muitos bons, mas tem muitos também que não estão no nível que a pessoa às vezes quer estar, e aí não é mentorada da forma correta.
gera estresse, gera frustração, perda de tempo, né, investimentos também. Então chegou já muitos para mim, assim: "Ai, nossa, paguei não sei quanto na mentoria que eu tô quase desistindo da Nossa, área, não tô conseguindo", né, porque nossa. orientou coisas que funcionou para aquela pessoa, mas ela não tem bagagem, não tem experiência, né, então você tem que ver isso também. Quantos anos a pessoa está na área, quantos anos a pessoa atuou literalmente com tecnologia, né, porque tem também a questão de, às vezes, você só foi técnico de alguma coisa e depois, de fato, você atuou na área de programação específica. Uhum. Então eu acho que tem que pensar muito bem. Eu não tive uma mentora, um mentor, assim, que eu falasse: "Eu vou pegar essa pessoa", porque na época que eu entrei eu não tinha referência nenhuma de ninguém, nem de mulher. Não existia, né. Exato. Uhum. Então, eu digo que os meus mentores foi as pessoas que me auxiliou bastante ali no estágio. Eu, eu levei o estágio como assim: "Aqui é o momento que eu tenho que aprender", entendeu? Tipo, o que eu tenho que sugar dos caras aqui, eu tenho que aproveitar esse. É agora. E aí nenhum era formado na área, nenhum era da área de informática, mas atuava na área. Hum. Um era químico, outro era físico, outro era matemático. Ó, É. Interessante. Cada um tinha um ponto forte na área, tipo, o químico, o Fernando, ele era muito, muito bom na parte ali de lógica. E eu comecei a entender orientação a objeto, linguagem estruturada, que era o ASP, eu não entendia muito a diferença, essas coisas, e ele que começava a me orientar, ele era muito detalhista, sabe, específico e tal. O David, que era o físico, ele era muito apaixonado por JavaScript, ele até na época falava muito: "Essa linguagem que vai evoluir, que vai se fazer muita coisa com isso aqui ainda". gênio. E ele fala: "Estuda, manja isso aqui". Ele que me instruiu, né, para aprender JavaScript, Ajax, eu não sabia nem o que que era, jQuery. O outro, que era matemático, ele era ótimo no banco de dados e bom em lógica também, assim, tinha um raciocínio lógico muito fora da curva mesmo. Então ele sempre gostava de refatorar o que eu fazia, me mostrava as possibilidades de como eu poderia melhorar. Ele era bem crítico, bem sério, assim, sabe, tipo aquela pessoa que dá medo de você perguntar. Aquela pessoa de matemática, que tem cara É, de matemática. Não tem aquela habilidade social, né. só que eu percebia que era o jeito dele, né, a forma que ele ensinava e conduzia ali pra mim, e eu aproveitava bastante. Ele achava até no início assim: "Nossa, você acha que é a primeira estagiária que mais suga conhecimento", porque muitos aqui, né, acho que só por ser estagiário só tem que cumprir o que tem que fazer, e você realmente se desafia, né, tipo, eu buscava porque eu pensava comigo: "Se o mercado lá fora eu não conheço nenhuma mulher, eu quero estar pelo menos preparada pra não desistir tão fácil". Meu, eu acho que você usufruiu do estágio da forma como tem que ser. Eu tenho um irmão mais novo também, tá entrando na área, eu tenho tentado mentorá-lo, e é uma das coisas que eu falei com ele: "Cara, estágio é um momento de aprendizado. Você tem que estar lá para sugar o máximo que você puder e começar a construir seu networking também, começar a conhecer as pessoas". Então, assim, cola com essas pessoas, com esses profissionais que são experientes e levam o trabalho a sério, porque são essas pessoas que vão te ensinar. Eu lembro que quando eu comecei no meu primeiro emprego como programador, cara, eu não esqueço disso. Teve uma pessoa que pra mim foi um mentor, e ele determinou o caminho que eu segui na minha carreira com uma frase. Na minha primeira semana ele sentou do meu lado, eu não sabia nada, eu era muito cru. E ele falou assim comigo, o nome dele é Leandro Morato. Valeu, Leandro. Ele falou assim: "Lucas, foca em HTML, CSS e JavaScript. Fica muito bom nessas 3 coisas". E foi isso que eu fiz. Eu lembro que no início, cara, eu estudei muito HTML, CSS e JavaScript. E acabou que eu fui focando na minha carreira em desenvolvimento front-end e isso rendeu muito fruto pra mim. Bacana. Eu lembro que na faculdade eu ouvi muito pouco de HTML, CSS e JavaScript. Eles partiram mais pra linguagem mesmo, da C, C++, depois Java. E quando eu comecei a estudar no estágio, eu não tinha muita coisa pra fazer, né, eles passavam coisinhas bem simples: arruma uma combo, cria um botão, essas paradinhas. E aí eu peguei e vi que tinha uma possibilidade de fazer um sistema lá, porque todo mês tinha que rodar uma query para gerar um relatório, para atualizar uns e-mails. E aí eles mandavam quem fazer? O estagiário. Era Lógico. só fazer um select, então vamos lá. E a query já estava pronta, literalmente, né? Só colava lá e rodava. E aí, um pouco, né, assim, nessa coisa de, poxa, eu só vou fazer isso aqui no estágio. E foi quando eu sugeri: eu posso fazer um sistema que aí, em vez de essa query ter que ser eu que rode, a pessoa que necessita desse relatório acessa e gera, né? Ela pode alterar o e-mail, ela pode deletar. E ficou meio que, assim, em choque. Sério, você tá propondo isso? É um sistema, shit, você vai fazer do zero.
Eu falei, os meninos me ajudam e tal. Aí ele, você que sabe. E aí ele foi deixando no sentido, assim, como se eu não fosse levar tão a sério, fosse desistir fácil, né? E eu consegui fazer em 6 meses. E ele falou que era um CRUD, né? Então, assim, a query já estava pronta. O mais difícil já estava pronto. Então, eu só tinha que fazer mais questão de layout. Foi quando eu comecei a aprender HTML, ali mesmo na raiz, fazendo no Notepad++. Era o meu editor, né? Nossa, Hoje, Notepad++. Caraca, eu lembro demais do Nossa. Notepad++. Agora eu me senti velho. Notepad++, eu lembro quando começou a ser usado. pois é. Cara, se você pensar Nossa. na evolução que a gente teve em termos de ferramentas, tipo assim, hoje a gente tá usando VS Code com GitHub Copilot, você aperta 2 Exato. letras e ele escreve o bloco de código inteiro. Eu lembro que na época que eu fiz faculdade, um dos professores, alguém perguntou na sala: a gente vai estudar HTML, JavaScript? E ele falou: não, aqui o curso é de computação, não é de fazer site, não. Nossa. Que isso, E esse velho. negócio de fazer site não é coisa de engenheiro de computação. Aquela frase que foi feita pra envelhecer mal, sabe? Nossa, velho, virou Aquela frase meme. de a internet não vai dar em nada. Sim. Eu lembro que eu cheguei a perguntar para o professor se a gente ia ver em algum momento HTML, porque foi bem no momento que eu estava fazendo um sistema lá, né? E na internet não achava muito conteúdo, né? Assim, não tinha como hoje. Apelava para os livros, né? Então eu pegava os livros de HTML, começava a entender ali. E aí eu perguntei pro professor, porque eu já estava vendo Java e tal. Eu falei, gente, eu não tô vendo como é que faz a tela aqui, né? A gente não via muito isso. E aí ele falou para mim, depois você faz um curso aí, especialização pra fazer, brincar com telas. A gente vai ficar brincando com tela aqui Que não, gente. isso, mano. Cara, então foi um curso assim mais, acho que por isso que foi mais pro back-end, né? Eu aproveitei mais a parte ali de lógica e por trás ali do que acontece. Os meus colegas de trabalho, tipo assim, aquelas pessoas que sabiam muito front no início da minha carreira, assim, que entendiam muito de CSS, sempre eram os mais raros. Todo mundo entendia back-end, todo mundo sabia escrever classe, etc. Mas se você precisasse fazer alguma coisa no CSS, era tipo assim, aquela uma pessoa ali que tinha o conhecimento acima da média, porque realmente ninguém dava importância para essas coisas, cara. Pessoal, fazendo uma pausa rápida para dizer que se você está gostando desse podcast, curta, compartilhe com outras pessoas e nos ajude a levar esse conteúdo para mais gente. Valeu! Só voltando um pouquinho no tópico de mentor, quando eu olho gente que eu quero me inspirar ou gente que eu quero pegar como mentor, eu sempre vejo 3 aspectos, 3 pilares que um mentor geralmente tem que ter. Ele tem que ter um pilar de marketing, porque ele tem que vender o serviço dele, ele tem que conseguir convencer que ele sabe o que ele se propõe a ensinar. Ele tem que ser um bom professor, ele tem que ser didático, ele tem que saber explicar as coisas, ele tem que saber passar informação e ele tem que ter experiência na área, ele tem que ser alguém que já amassou um pouco de barro e já passou pelos Skin in the caminhos game. que ele quer levar os mentorados dele. Eu já tive professores muito bons na faculdade, professores que vieram do mercado e que eram muito bons no mercado, já eram empresários, já desenvolveram sistemas famosos. Eu tive professor que desenvolveu sistemas que foram baseados para fazer algoritmo de busca na época que o Google começou a vir para o Brasil. Eles tinham todo o conhecimento, eles tinham amassado barro, eram bons de marketing, sabiam se vender, mas a didática era péssima. E assim, não dava para aprender nada, não dava para tomar aquela pessoa como um mentor, alguém que ia me guiar um caminho para chegar onde eu quero. Cara, Então tem que ter os 3. talvez esse último pilar seja o mais importante, cara. Esse da habilidade que a pessoa tem para transmitir o conhecimento. E eu acho que os 2 mais importantes é essa habilidade de transmitir o conhecimento e ter amassado barro, ter passado pelo caminho, porque não adianta nada você ser bom para guiar alguém para algum lugar, mas você guia essa pessoa para o lugar errado, então Exato. não vale a pena, entendeu? Agora, hoje em dia, todo mundo é bom em marketing. Hoje em dia, os mentores que a gente vê no Instagram, ou que a gente vê no LinkedIn, a maioria deles é muito bom em marketing. Quando a gente vai olhar o currículo, quando a gente vai analisar por onde a pessoa passou, o que ela fez, é difícil enxergar que aquela pessoa realmente tem todo aquele conhecimento que ela quer vender. E é interessante também ter uma visão que não significa que todo mundo que chega para você vai de fato se identificar com aquela profissão sua, por exemplo. Então, tipo, eu já mentorei pessoas que eu vi que não fazia sentido seguir na área da programação em si, né? Às vezes seguir na área da TI, mas não dentro do mundo da programação. Ir para a parte de negócio, UX design, alguma coisa assim. Porque quando eu começo a mentorar, eu observo, né, principalmente o perfil ali da pessoa, e quando eu vejo que não bate muitas vezes, tem um desejo de ser programador, porque, tá na moda, meus amigos todo mundo falam que Dá dinheiro. que eu que paga melhor,
mas na verdade paga melhor independentemente da área ali, porque tem poucos que se destacam em outras áreas que ganham bem. Então acho que por isso que a galera pensa que só a programação Sim. paga bem. Talvez por causa da demanda também, né? A gente tá num momento de demanda tão alta. Então, exatamente. Apesar dos grandes layoffs que tem Apesar de estar tudo acontecido, virando agora, né? ainda existe demanda, né? A gente tá no final do ano também, né? Então, assim, É. eu acredito que no início do ano que vem, 2023, a gente tá gravando agora no final de 2022, esse cenário de demanda cresça ainda mais. Essa área de programação é uma área muito grande que tende a crescer e ser procurado cada vez mais. Exato. E o interessante é quando você começa a ver o impacto do que você faz, né? Eu lembro que quando eu comecei a codar, acho que uns 2, 3 anos trabalhando na área, eu não entendia muito o que eles falavam de entrega de valor, né? Tipo, vocês estão entregando valor para empresa, essas paradas. Eu não entendia muito bem sobre isso. Aí, numa certa vez, quando eu estava trabalhando numa empresa e eles tinham uma agência, né? E essa agência, todo início do mês, era lotada, assim, a fila fazia curvas, volta. E a gente estava fazendo um cadastro. Ao invés de eles colocarem tudo em documentos, processos, a pessoa entraria online, visualizava ali o cadastro, atualizava tudo por ali. Quando a gente entregou, acho que demorou uns 6, quase 7 meses para finalizar toda a parte lá, né, do sistema que a gente tinha que entregar. Quando a gente entregou, a fila acabou. Caraca, foi realmente a entrega que a gente fez, foi a entrega que vocês fizeram. Porque agora, ao invés de ter sei quantos funcionários, demitimos metade e só estamos com metade, porque não faz sentido manter todos eles só para cadastro, etc., que faziam manualmente. E eu me depois isso várias vezes na área, trabalhando com logística agora também, aí demite uns 300 pessoas, que o processo foi todo automatizado, então dessas quase 500 só para os outros 200 e 300 na operação não precisava mais. Então, assim, por um lado a gente fica triste, né? Porque, poxa, uma entrega que você está fazendo, tá querendo ou não, impactando no trabalho de outra pessoa, né? Mas foi nesse momento também que o meu colega me falou bem assim, mas você tem que entender que ou você tá do lado da tecnologia ou você vai estar contra ela. É melhor você estar do lado dela porque ela só tende a crescer, né? Então faz mais sentido você sempre visualizar dessa forma, senão você vai ficar contra ela, etc. E ela, se você ganhar dela, vai ser um pouco mais complicado. Meu, hoje mais cedo eu tava conversando com o Diego e a gente tava falando sobre OpenAI e a nova ferramenta deles, o ChatGPT. Não sei se você viu, você testou, chegou a testar? Não, eu tava falando com o Diego que, assim, é absurdo. Eu tava com um problema, uma semana, assim, batendo cabeça, eu fiz uma pergunta e ele me deu o snippet de código completo que resolveu o meu problema. Aí a pergunta é, até onde esse tipo de ferramenta de inteligência artificial e automação de código, no code, não sei, pode tirar o emprego dos programadores no futuro? O que você acha? Tirar, eu acredito que não, porque a gente que constrói, né, tudo isso, essa inteligência foi construída por programadores. Então, eu acredito assim, vai ficar talvez mais funilada. A tecnologia, ela é uma profissão que eu digo assim, se você não gosta de se atualizar, não gosta de ler sobre, não gosta de se especializar, faça o seu dinheiro botando, você não vai durar. Aposenta rápido, Caça né? seu rumo. Exato. As coisas estão mudando. A forma de programar, como eu iniciei lá em 2008, não é como hoje. Então, o que eu aprendi lá, se entrar no mercado hoje, não cabe mais. E tem muito profissional que eu vejo que às vezes fica, tipo, 5, 6 anos na empresa e quando sai, parece um júnior, assim. Não sei, Shira, não sei se essa tecnologia... E aí, dá aquele medo, né? Poxa, vou ficar na minha empresa. Aí, essa empresa é vendida, acontece muito em Brasília, que eu sou natural de Brasília, licitação, né? Às vezes a empresa perdia, tinha 10 anos de licitação, mas do nada, assim, no outro ano não tá mais, não consegui. Perdi aquele grande contrato que sustentava a empresa, né? Acabou. E aí você não tá atualizado, não profissional antenado no mercado, você chega do zero, você estagna. Então, tecnologia, assim, é para quem realmente gosta de estudar, acompanhar, e eu acredito que no futuro vai ser muito seletiva. Você talvez não vai ter precisar, a complexidade para aprender não vai ser tão grande, mas vai ter que ter essa, como se diz, seleção, né, daqueles que... Um diferencial, né? Isso, querem investir e ser o profissional que vai conseguir fazer coisas maiores, porque o básico já vai ser automatizado. Eu acho que o cargo de júnior com 10 anos de empresa vai acabar. Nossa. E é um cargo que existe. Gente que tá 10 anos trabalhando na empresa, só subiu de cargo, porque
com tempo de empresa, tempo de casa, amizade com o gerente, acaba subindo de cargo, mas a pessoa ainda é um júnior, Exato. sabe? A pessoa não saiu daquela zona de conforto de cumprir o trabalho. Aham. Ela não chegou a entregar valor, igual você falou. Eu acho que uma coisa que mais me interessou na área quando eu entrei, e a coisa que eu sou mais apaixonado até hoje, é que a gente sempre tem algo novo pra Isso é aprender. muito legal, E velho. sempre tem tecnologia nova pra gente desvendar. Eu tô aprendendo uma linguagem nova agora, Rust, e assim, eu tô me sentindo um júnior de novo, sabe? Aham. Começando a pegar coisa que pra mim era dada e fácil, e tendo que descobrir de novo, Dá entender como aquele funciona, excitement, voltar aos né? princípios, De, aquele ó, frio na consegui barriga de fazer vai compilar, vai download. compilar, vai compilar, compilou. Ah, então eu acho que o programador que não tem esse prazer de desafio, o programador que gosta de pegar uma descrição, implementar, rodar, tá pronto, entregou, acabou, acho que esse programador vai ser facilmente substituído no futuro. É um aspecto comportamental, não é nenhuma questão técnica. E eu acho que é deixado de lado, às vezes, pelas pessoas. Focam muito no aspecto técnico, aprendem muito o técnico, têm conhecimento, mas deixam de lado o aspecto comportamental. A gente está falando de proatividade, comunicação, trabalho em equipe, liderança. Eu acho que assim, eu tinha uma teoria, né? Bom programador, pelo menos os nerds, assim, que eu conheci, eles são mais introvertidos, não se comunicam nada bem. Parece até quando eles vão fazer uma pergunta, parece até que é um pouco agressivo, né, na forma que expressa, mas na verdade é a forma que eles não conseguem mesmo demonstrar de outras palavras. Às vezes é muito técnico também, então engessa ali um pouco a comunicação, não fica tão assertiva. E por que eu falo que são os nerds? Porque eles, de fato, não se importam muito com esse lado, né, de comunicação, de aprender a Lado humano, né? Isso, tipo, me deixa sozinho, ouvindo minha música e codando, que eu faço isso muito bem. Mas eu, até uns anos, assim, tipo, uns 6, 7 anos na área, eu era mais ou menos desse grupo. Eu sempre fui muito tímida, então isso me confortava. Era uma profissão que eu, putz, não preciso ficar falando bem ninguém, não preciso ficar quem vê isso é a pessoa do negócio, quem vê isso é a pessoa de teste, então eu tô aqui, tô só codando. Quando eu acho que essa cultura, né, principalmente a metodologia ágil começou a ser mais implementada mesmo, assim, sair da teoria, a gente foi muito resistente. Eu vi muitos os amigos meus, até mesmo eu, ser resistente a querer ficar participando de reuniões que é só de negócio, participando de negociações, entendendo ali da arquitetura antes mesmo de implementar e não sei o quê. E eu ficava, você não precisa, sabe? Não é necessário. Mas com o tempo, eu comecei a aprender a ser mais comunicativa, ter uma comunicação mais assertiva, entender melhor o erro antes de codificar. Então, aquela quantidade de coisas que a gente programava que às vezes levava até meses e que não precisava depois ser entregue, a gente começou a ter essa visão mais analítica, né? E falar, isso aqui não vai funcionar, entendeu? Já previne uma coisa que você não vai entregar no futuro. E junto com o conhecimento dos outros integrantes, né? Tipo, PM, PO, e a gente consegue integrar, tipo, eu conheço o domínio banco, você está pedindo uma solução que vai impactar diretamente no negócio. Faz sentido, entendeu? Mas não é uma coisa muito simples para um programador. E é legal, quem está entrando, eu sempre bato na tecla, e paralelamente invista, assim, na comunicação. Sim. E no seu inglês. Cara, com certeza. Sei lá, acho que tinha um tempo que a gente falava que inglês era diferencial, né? Hoje você não pode nem falar isso. Hoje é Inglês obrigatório. você não é diferenciado. Você tá muito defasado, você tá pra trás. É uma coisa que, sobre comunicação, eu acho que a evolução da carreira, eu também era do tipo do programador, fone de ouvido, ninguém mexe comigo, eu resolvo o problema, eu entrego, pronto. Eu acho que, porque eu também era muito tímido, ainda sou, mas a evolução de carreira do desenvolvedor, ela pode seguir 2 caminhos. Se ele continua sendo essa pessoa tímida, essa pessoa, eu não diria tímida, eu diria essa pessoa focada em si mesmo, introvertida, esse caminho vai te levar a ser um programador, um dev herói, que é aquele que deu um problema que ninguém consegue resolver, ou teve um pepino, ou tem algo que é muito grande, muito complexo, joga pro herói, ele resolve. Cavaleiro solitário. E o problema é que o herói geralmente não faz tão bem para a empresa como um todo, porque ele faz com que todos os desenvolvedores que não são o herói fiquem dependendo dele e não se desenvolvam tão bem, porque, não, se tem um problema muito tenso, joga pro herói que ele Vou nem me resolve. preocupar, né? Eu não preciso quebrar a cabeça e me preocupar em aprender isso, porque não, o herói sabe, tá? Não, esse sistema não, isso aqui só o herói encosta. E o outro caminho que o desenvolvedor pode seguir, se ele sai dessa concha
de ser introvertido no trabalho e começa a ter mais comunicação, começa a trabalhar em equipe, é o caminho de se tornar um desenvolvedor sênior, de se tornar um staff engineer, que é a ideia de que um júnior é aquele que precisa pedir ajuda para fazer algumas coisas. O pleno, ele consegue fazer as coisas sozinho, mas ele ainda precisa de algum tipo de guia para direcionar para onde que ele tem que ir. O sênior, ele consegue ensinar, ele consegue transmitir o conhecimento para o pleno, ele consegue ajudar o júnior e ele consegue trazer valor para quem está em cima, sabe. Eu acho que esse caminho de carreira é o caminho que é mais fácil da gente pensar como um caminho viável e possível, que faz bem para todo mundo. Ao invés de um caminho que eu quero ser o herói, eu quero ser aquele que vai estar de capuz, com a luz apagada, programando sozinho no canto e trabalhando até 23h, porque se você é o herói, uma hora você vai ter mais carga do que você tem horas para trabalhar. É. E no final das contas, o herói acaba morrendo, não tem como. É. Eu tô curioso com uma coisa. Dos seus mentorados, Shirley, as pessoas que te procuram pedindo ajuda, qual que é normalmente a maior dificuldade? Que chega de tudo, né? Chega pessoas que já têm um conhecimento base ali, chega aqueles que já teve um contato com a tecnologia e depois de 10 anos não trabalhando mais com isso, resolveu voltar para a área e não consegue entrar no mercado, começa a estudar, vê que não é tão simples como era antigamente, assim, simples no sentido que naquela época ele já tem conhecimento, então que, eu só vou dar uma relembrada. Não, O conhecimento não vai ser aproveitado, né? exato. Então, chega muito essa dificuldade da inserção de fato no mercado. E que nem no meu curso, né? No meu curso eu ensino ali o básico, que é a base, que você precisa ter, né, bem estruturada para entrar, HTML, CSS, JavaScript, e tem os módulos maiores que é de lógica de programação. E que eu vejo que às vezes a resistência tá bem aí. Começou a ficar difícil. Porque tá. Não, tá. Sabe? Começam a se questionar no caminho ali da lógica. Eu falo, cara, se você não tem lógica de programação, não pula pra linguagem. Você não vai se dar bem. E o interessante, porque pelo menos na lógica eu já trago uma linguagem, né? Eu já começo para introduzir, para em vez de ficar fazendo em portunhol, alguma coisa assim, já introduz a linguagem em si para não confundir, né? Porque começa a ficar muita informação para eles. E mesmo assim, eu vejo que eles têm bastante dificuldade. E aí, quando eles vão se inserir no mercado, que eu consigo lá lidar bem a questão tech, eles não investem tão bem, que eu falo que eles moram na praia, que é a parte do currículo. Eu falo, cara, vocês faz o que eu falei. O principal, que é melhorar a soft skill. A sua comunicação não tá legal. O seu currículo tá horrível. Então, você é um profissional interessante e adequado até para uma vaga, mas você não transparece isso para fora. Ninguém vai adivinhar que você sabe isso, sabe aquilo. Você tem que colocar isso no seu currículo. A pessoa tem que se vender, né? Isso é uma parte que eu vejo que às vezes a pessoa investe tanto, né, na parte tech. Eu tenho que aprender, não sei o quê, e beleza, aprendeu. Mas, Tira, eu não tô conseguindo emprego. Quando você vai ver o currículo, terrível, né? Tipo, mais um amigo meu que não sabe nem a metade do que eu sei, conseguiu um emprego. Aí você vai para o currículo dele, você vai ver o que ele fez. Às vezes tá postando no LinkedIn, eu fiz um projeto X, entendeu? Aí no recrutador viu, lá, o cara tá estudando, o cara já fez isso aqui, ele manja. Vamos chamar ele para entrevista. Então é assim, você tem que se mostrar pro mercado e de fato, o mercado não tá passando a mão na cabeça de ninguém. Não. Ninguém vai te pagar o inicial aí de 2.000, 4.000 para trabalhar, para ensinar você. Então, às vezes também tem muita gente que acha que vai ser ensinado, né? Mas é a minha primeira experiência, é a primeira coisa. Não se faça de mim. Ninguém vai te contratar por ser vítima que está entrando no mercado. Você tem que mostrar que você vai ser uma peça interessante para eles. Mesmo que você não saiba muita coisa, mas você vai correr atrás, vai agregar, vai ser proativo, vai buscar aprender. Então, se demonstrar, assim, disposto, né, a aprender e aberto, é essencial para entrar no mercado. Eu acho que todo mundo que tá entrando no mercado e tá começando a desenvolver currículo e que não tem um currículo forte, tinha que ter a experiência de receber 50 currículos do mesmo nível que ele tá tentando aplicar e ter que avaliar esses 50 currículos em um dia e decidir quem você vai entrevistar. Primeira vez que eu fiz entrevistas, que eu tive que pegar 50 currículos e filtrar, no dia seguinte eu sentei na frente do meu currículo e falei: "Não, vamos refazer isso aqui, porque não funciona", entendeu? Cara, Não funciona eu ter um currículo grande, não funciona eu ter ficar dizendo que, eu já trabalhei com linguagem A, linguagem B, linguagem C, linguagem D, já todas. desenvolvi um projeto que faz isso, 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 isso e aquilo, sendo que quem tá lendo o seu currículo não tem contexto do que você tá falando, não consegue ver o valor. Uma coisa que currículo tem que ter, e que eu acho que mais faz falta, é a pessoa demonstrar nas experiências anteriores que ela teve, mesmo que seja na faculdade
ou que seja um curso de especialização da área, que ela mostre o valor daquilo que ela produziu. Eu fiz isso aqui tirou a empresa, a pessoa, o usuário do ponto A e levou para o ponto B. Essa foi a diferença do que eu fiz, trouxe. Mostrar os resultados, né? Uma dica pro seu curso, e não sei se tem isso, coloca 50 currículos pra galera analisar. Acho que vai mudar completamente a concepção de currículo que a galera iniciante tem. Eu estava conversando uma vez com uma menina que trabalha com sourcing, então o trabalho dela é basicamente filtrar currículo. E ir no LinkedIn, pesquisar uma palavra-chave e filtrar ali para fazer aquele primeiro approach para ver se a pessoa está interessada, está aberta, enfim. E, ela estava falando comigo que às vezes ela está em vaga e tem tanta urgência e são tantos currículos que ela analisa a headline ali, é tipo 5 segundos. Ela bate o olho, ela vê se tem alguma coisa ali que vai chamar atenção ou não, ela descarta imediatamente. Então pode ser que ela tenha descartado vários profissionais muito bons, mas como a Shirley falou, porque eles não investiram no marketing deles, no LinkedIn, no currículo, não colocaram uma headline bem feita, não colocaram as palavras-chave corretas, ou como o Diego falou, não colocou algum resultado que eles levaram, querendo ou não, você vai ser descartado. Exato. Eu só vou começar a prestar atenção no meu currículo, porque assim, quando eu comecei na área, foi o primeiro momento que eu comecei a distribuir currículo de verdade, né? Depois da faculdade ali e tal. Aí eu lembro que minha tia me deu um livro pra ler. Eu não lembro muito bem o título, eu sou péssima pra lembrar nome de filme e de livros. Mas era alguma coisa de como conquistar seu primeiro emprego, tipo, de uma forma diferente, sabe? E era um americano que ele entregava vários currículos e ele não entendia porque ele não era chamado para as entrevistas. Ele tinha um bom currículo como vendedor, era vendedor de alguma coisa, de carros, era de carros. Ele, certa vez, pensou, peraí, eu tenho que chamar a atenção no meu currículo. Se eu chamar a atenção, as pessoas, mesmo que ele não seja bom, as pessoas vão parar para ler. Porque eu acho que ninguém tá lendo, ninguém tá vendo porque é tudo igual. Ele seguia o padrão, né, o modelo de currículo. E aí ele tirou uma foto, na época era 1600 bolinha, né? Ele colocou uma foto num carro bem antigo, né, assim, que ele gosta de carros de coleção. Tirou uma foto, colocou no currículo essa foto e fez uma breve descrição sobre ele. Então ele fez sua descrição e reformulou e depois colocou o restante do conteúdo do currículo. E ele disse que todas as empresas que ele mandou chamou ele. E ele ficou surpreso, e a principal pergunta que ele sempre fazia nas entrevistas, né, para a pessoa que tinha convidado para a entrevista, o que te fez me chamar para a entrevista? Ele, nossa, seu currículo, que diferencial, nossa, muito interessante sua jornada, tipo, por quê? Porque eles, primeiro, chamou atenção. Uma foto numa época que ninguém colocava foto em currículo. Segundo, ele falou sobre ele, então eles viu a história dele, um carro, né, com vendas e tudo mais. E depois viu ali as experiências, né, o conteúdo dele em si. Quando eu entrei no mercado, eu fiz o meu currículo um pouco diferente do padrão que todo mundo fazia. E eu lembro que chamou a atenção porque ninguém colocava borda, assim, hoje em dia eu uso, né, naqueles templates tipo de site, né. Aí eu falei, vou colocar essa borda aqui. Todo mundo, nossa, que besteira. Eu falei, não, vou colocar. Não sei se foi isso que chamou a atenção, mas eu fui chamada em todas as entrevistas, ou todas as empresas que eu pedi, que eu dei o currículo, né, que era só físico, tinha LinkedIn na época. E depois disso, quando você é da área e você é bom, você começa a ser muito indicado, né? Então, sempre vai um amigo seu, alguém e tal. Então, eu não tive mais necessidade de me preocupar com o currículo em si. Até que chegou um certo momento que eu fui participar de processos de recrutação na parte tech, né? Principalmente por ter agora mais mulheres entrando. Então, eles me chamavam para ficar mais confortável para elas, né? Nos processos seletivos também. E aí foi quando eu comecei a analisar currículo. Aí... Eu falei, Deus. E aí foi quando eu comecei a entender ali, né, a importância de algumas informações e, de fato, coisas que às vezes aborrecem. Por exemplo, você coloca uma experiência. Mesmo que seja a única experiência que você tem no seu currículo. Às vezes, você coloca só ali, atuei no programa X, na empresa X, era desenvolvedor júnior e tal. Morreu. Tipo, como é que era a squad que você participava? Quais tecnologias você utilizou ali na experiência? Então, quanto mais detalhadas as informações sobre como foi, é como se fosse uma historinha, né? Eu passava despercebida, eu não analisava, né? Eu só entregava, né? Então, quando você passa a ter o olhar de uma pessoa que vai recrutar, aí você vê, faz sentido ter. Pivotando um pouco de assunto, mas ainda relacionado, vi no seu LinkedIn que parece que a empresa que você trabalha hoje não é do Brasil, né? E você tá morando no Brasil, correto? É. E como é que foi essa experiência de conseguir um emprego fora do Brasil e o que te levou a chegar onde você está hoje? Na verdade, eu falo que eu vivia numa bolha. E eu acredito que tem muitos ainda, como eu, na época. Trabalha numa empresa, fica uns 4, 5 anos, aí vai para outra, fica uns 3 anos, aí vai para outra.
e só fica imerso na tecnologia, e só fica imerso que eu só vou mudar ou ganhar mais se eu for para outra, né? Ou se eu começar a mostrar mais alguma coisa aqui, talvez eu receba um pouco mais, mas se eu for para outra, talvez a oferta é melhor. Então eu vivia nessa bolha, digamos assim. Em 2019, antes da pandemia, no início do ano, na verdade, eu falei, eu vou para fora. Eu vou conhecer como é trabalhar em Silicon Valley, eu queria conhecer a Califórnia, e meu inglês não era bom. Eu falei, tô nem aí, vou esperar meu inglês ser bom, não. Porque se eu sempre fui muito assim, eu quero fazer, eu vou lá e faço. Porque se eu ficar esperando, eu me conheço, eu vou ficar jogando com a barriga e não vou fazer. Então, se fosse até ter um inglês legal, eu não ia. Eu ia empurrar com a barriga o inglês, então eu nunca ia pra lá. E aí eu falei, não, esse ano eu vou pra lá. E eu achei um site que eles falavam pra você trabalhar e te dava hospedagem. Eu falei, que legal, porque eu economizo na hospedagem. E eram justamente empresas de TI. Mas eu tinha, né, claro, fazer uns testes, fazer uns trabalhos pra eles sentirem que eu ia contribuir de fato com alguma coisa. Então, eles mandavam algumas coisas pra mim aqui do Brasil. Faz pra mim essa tela, tem um bug aí, vê se você consegue arrumar, entendeu? E aí eu fui fazendo e eles gostaram e falou, legal, se você quiser vir, só fala o mês, né, pra gente ver. Aí eles me falaram que no mês de setembro de 2019 ia ter uma disputa de startups, que eles chamam lá no Silicon Valley, que é onde você tem uma startup e você pode participar de eventos para conseguir patrocínio das empresas que faz sentido com o seu negócio para acelerar, né, que eles chamam de aceleradores de startups. Então, um acelerador, por exemplo, para quem tem dinheiro e investe, é mais de $15 mil, assim, para pagar. E sem falar, enfim, nas outras taxas que eles têm. Então, se você conseguir um patrocínio desses, é tipo, maravilhoso. E aí, eles falaram, ó, a gente vai disputar, vai estar nessa disputa, e seria legal você estar, né? Porque você vê como é que é e conhece a galera de todo mundo, porque é startups de todos os lugares do mundo. E eu, legal. Aí eu fui pra lá, assim, fiz network com muita gente. Destravei a minha timidez, eu tinha que aprender a falar o meu inglês lindo. E foi quando eu comecei a conversar com alguns devs, e eles sempre falavam de empreendedorismo. E eu, cara, todo mundo aqui é empreendedor? Eu ficava meio, tipo, deslocada. Ué. Só tem founder, né? Só tem fundador de empresa, ninguém trabalha. E eles, e quantas empresas você vai abrir? Você já tem quantas startups? Ou você atua em quantas, sabe? Não sei o que. E, tipo, sério, eu me sentia peixe fora d'água, assim, literalmente. Parecia que eu nem era da área. Eu falava, gente, eu não falo a língua deles, literalmente. Tanto o inglês em si, bem, né? O que eles falavam. Então, assim, eles ficavam até falando, e sua aposentadoria? Você vai se aposentar há quantos anos? Você já tá fazendo aposentadoria? Caraca. Isso é muito E aí válido, Silício. e aí foi quando eu voltei pro Brasil, começou a pandemia, né? Foi bem no final do 2019 para 2020, e a pandemia começou a estourar lá. Eu não conseguia absorver, e eu entendi que até a visão de tecnologia deles é bem mais avançada que a nossa, né? Então, tipo assim, React aqui, em 2019, começou a estourar. Lá, vixe, eles, React, já tem uns 3 anos desenvolvido esse negócio aí. E eu via essa sensação, né, de distância, tipo, nossa, o Brasil demorou para se popularizar mais, aqui você já mexeu há 3 anos atrás e não sei o quê. Então, eu comecei a chegar no Brasil com essa mentalidade, cara, eu preciso de uma empresa que tem uma visão de crescimento, uma empresa que, de fato, eu quero ser uma profissional de destaque. E foi quando eu não mexi em nada, assim, de entregar currículo nem nada, né? Só mexi mais no LinkedIn mesmo, porque eu não investia muito no LinkedIn. E foi onde começou a surgir, né? Várias vagas, principalmente no tempo que eu tinha de experiência, né? Chama bastante atenção no mercado. Comecei a entrar em empresas aqui de São Paulo. Então, as empresas de São Paulo, eles têm uma cultura muito parecida com lá, né? Eles usam mais essa metodologia ágil, então tem todas aquelas cerimônias, etc. E eles também se desafiam bastante, né? Sempre tem estimam você para, vamos mudar, vamos fazer outra tecnologia, vamos fazer uma solução diferente, né, e tal. Lá em Brasília era um pouco mais engessado, eu acredito, por causa do mercado, né, que serviços, não sei se vocês já usaram um serviço do governo, você sabe como Nós é que é. sabemos bem. Então assim, inovação, não, Chile, faz o que funciona, entendeu? Era tipo isso. Partindo para as empresas daqui, foi quando eu comecei a ver, tipo assim, né, que isso aqui tá parecido com o que eu, né, experimentei um Sabe o pouco. que eu achei legal aqui? O quanto que essa viagem que você fez expandiu a sua mente, os seus horizontes de possibilidades, né? Que até então, como você falou, você estava numa bolha, e é o que eu recomendo para todo mundo, meu. Não só por causa da questão do idioma,
mas eu acredito que a melhor forma de aprender é você estar imerso, né? Então, se você pode fazer uma viagem dessa e ter essa imersão no idioma, vá. Mas também por essa questão de você expandir os horizontes, sabe? Fazer um network, conhecer pessoas diferentes, um mercado diferente, ver como que as pessoas e os profissionais de outro país estão atuando de forma diferente, e trazer esses insights para sua vida profissional também, né? E é interessante lá, eu conheci uma menina indiana, ela tinha 16 anos. Só do jeito que ela falava e se expressava, assim, ela sabia vender muito bem. Falei, gente, essa menina foi vendedora, porque não tem como essa menina falar desse jeito. Quando eu tava batendo papo com ela, pensei que ela, tipo assim, era só mais uma ali, né, de algum que trabalhava em startup, mas a startup era dela. E ela falava de uma forma tão humilde, assim, tão de boa, sabe, comigo, que eu não levei pra esse lado. E quando eu vi ela apresentando e mostrando o trabalho, não sei o que, startup dela, eu... Caraca. 16 Coisa da anos. Índia bem grande, porque ela manjava bem. Então foi até onde... foi a primeira experiência que eu tive, literalmente, com uma mulher da área, que também fazia o que eu fazia, mas que, ao mesmo tempo, liderava, tomava frente, tipo, fazia acontecer, sabe, assim. Foi... E ainda pela idade dela, tipo, eu tinha mais da metade da idade dela, eu ficava... Nossa. Acabam todas as desculpas, né? Você fala, não, mas ela teve... Não, ela tem 16 anos de idade. É. Não tem mais desculpa. Eu tenho que fazer também. Não, e ela veio da Índia e ela tá mostrando até um videozinho que na época tava em alta na internet, que é passando um trem, tipo um metrô, né, lá na Índia, e a galera, ele não para, a galera vai pulando. Tanta gente que é. Então não pode parar, ele só passa e você pula. Quem não conseguir. E ela mostrou, é verdade, é assim. Nossa, é uma realidade muito distante da gente, né, meu? Nossa. Quem são suas referências hoje? Quem são as pessoas para quem você olha assim e busca inspiração? Bom, eu sou cristã, né, desde pequena, então minha inspiração é independentemente do meio, né, tipo, pela tecnologia ou não, ajudar pessoas a trazer também conhecimento sobre a palavra de Deus através dela. E segundo, as inspirações que eu tenho mesmo, assim, são mais de empreendedores, né? Então, tipo assim, eu quero ser uma empreendedora na área de tecnologia, mas de que forma? Como eu quero alcançar isso? Então, eu começo a me basear nas pessoas que se destacaram para esse meio. Então, tipo, Mark, tem outros, né, que a mulher do Bill Gates também, ela cooperou bastante ali no projeto, apesar de não ter, né, tanta visibilidade assim. Mas eu li a história de vida dela e achei incrível. Pô, que legal, não né, sabia os disso. projetos. Não? Pois é, dá uma pesquisada, ela ensinou bastante, assim, principalmente essa mentalidade feminina, né, de onde se colocar, estudar. Eu conheci ela justamente lá, num evento, ela fez uma palestra. Caraca, Que Eu acho que foi o evento que eu legal. mais vi mulher a na vida. minha vida. E foi legal porque eu também não conhecia, eu não via esse lado. Você vê, né, marido dela, o ex, né, porque ela se separou. E não via ela, nem sabia do nome dela, assim, tipo, é só a mulher dele, né, tipo, era assim, na época. Tava working on the background ali, ninguém sabia, né? Exato. Então, assim, eu não tenho uma pessoa fixa que eu almejo, sei como essa pessoa, porque eu vejo que ninguém é perfeito, né? Sempre vai ter um ponto ali que eu vou querer, que eu vou achar interessante, que eu quero pra mim, mas não vai ser na totalidade. Então, eu tenho várias pessoas de referência. Faz sentido. Você tem alguma ferramenta, tecnologia, algum novo desenvolvimento que você tem acompanhado, você tem tomado como referência, tem focado, pensando, poxa, é aquilo ali, talvez seja a próxima coisa que eu tenho que investir, que eu tenho que começar a estudar? Para estudos, eu era muito resistente para aprender a parte de DevOps, mas eu vi que, principalmente esse ano, né, teve uma evolução bastante em cloud, principalmente da forma que já está sendo feita, né, evoluiu bastante, e vindo com a inteligência artificial aí também concorrendo, tem dado muito sentido investir nisso. Blockchain é uma das coisas que eu comecei a ver em 2019. Eu não entendia muito bem na época, e quando eu vi algumas startups falando muito sobre blockchain, formas que os bancos trabalhariam suas transações, etc., eu só interligava isso ao Bitcoin, né? Então eu ficava um pouco leiga nisso. E aí foi quando eles estavam pagando profissionais para aprender blockchain, porque quase ninguém queria aprender a investir nisso. E eles mostrando ali que é o futuro, ia ser o futuro, e já é o futuro, né? Tem muitas empresas já aplicando isso e profissionais ganham muito bem. Então eu comecei a concentrar meus
né, conhecimentos mais para essas áreas, principalmente para DevOps, que eu só fazia o básico ali para Só ligava o Jenkins ali. sei, eu sempre tenho que ter uma noção. Eu falei, não, eu tenho que me aprofundar melhor sobre isso, porque hoje em dia a computação na nuvem é uma coisa, daqui 3 anos eu acredito que isso vai ser totalmente diferente do que é hoje e até um pouco mais complexo se eu não souber desde já como isso está mudando. Legal. E eu acho que essa é a visão certa, né, de não estudar o que tá no hype hoje, mas estudar o que parece que vai ser emergente e que vai dar certo na frente. Exato. Eu pego minha experiência com o que me trouxe pra cá, pra onde eu tô hoje, foi exatamente isso, foi de olhar algo que na época estava emergente, a galera estava falando, não era o maior dos hypes na época, mas era uma tecnologia emergente que era Big Data, e me focar pra estudar aquilo, pra buscar conhecer, aplicar nos projetos que eu estava, e isso abriu muitas portas. E a blockchain e algumas linguagens funcionais são o próximo passo, e IA também, embora IA já tá sendo o próximo passo há algumas décadas. Tá aí, né, cara? Exato. Galera que quer dar o próximo passo e tá preparado quando isso virar regra, quando isso virar obrigação, quando todo mundo precisar saber fazer isso, e quem já for sênior sai ganhando, saiu na frente. Fico imaginando a galera que começou a estudar programação orientada a objeto, por exemplo. A galera ainda olhava e falava, não, isso não vai mudar não, C tá aqui pra ficar e C vai ser pra vida inteira. E a galera que investiu no começo e que estava pronta quando Java começou a ser usado em todos os lugares, essa galera se deu muito bem. Entendeu? E acho que é esse tipo de salto que é tipo ação, né? A gente tem que comprar quando tá na baixa para vender na alta. Então a gente tem que pegar o que a galera tá começando a falar, mas que ainda não é hype, pra gente estudar e conseguir estar pronto quando o mercado precisar da gente, né? Verdade. Shirley, qual que é seu código de carreira? Se você pudesse atribuir, assim, a uma coisa o sucesso que você teve até aqui na sua carreira, a que você atribuiria? A uma skill, um comportamento, um mindset? Eu acho que é mais um mindset mesmo, porque não adianta você tentar se esforçar se sua mente não acredita, né? Então, eu acreditei muito na minha mente. Tipo, eu desde pequena via muito, você é muito lerda. Você não sabe nem falar pra fora, fala pra dentro. Então, eu sempre ouvi muita palavra, assim, e que desde pequena, acho que indiretamente, né, eu comecei a não absorver isso. Eu pegava isso como bagagem na minha mente. Quando a pessoa falava alguma coisa do tipo, eu pensava assim, isso é o que você pensa sobre mim, não o que eu penso sobre mim. Vários momentos, várias coisas, não só na área de TI, que eu já pensei que eu não ia ser capaz e tal. No mesmo momento eu respirava, eu pensava, Shirley, calma, é só um momento, você só está aprendendo. Isso vai passar e você vai aprender. Isso muda muito, porque eu vejo que tem muita gente que desiste muito fácil. Comecei a ver lógica, já me assustei. Tem um pouco de matemática, ai meu Deus do céu. E eu até brinco, eu falo assim, hoje eles pedem um cru de um júnior. Mas se você ficar lerdando para entrar no mercado, daqui 2, 3 anos, a inteligência artificial faz isso aí em um piscar de olhos, um clique no botão. Então, você vai começar a ir para a parte mais robusta, né? Mexer mais com a parte matemática em si mesmo, né? Da questão ali um pouco mais complicada. E não tô falando que vai ser seguir por esse caminho, mas a tendência é que a complexidade vai aumentar, né? Porque o fácil vai começar a ser mais automatizado. Entendo que se você tiver uma cabeça aberta e acreditar primeiramente em você, não ficar ouvindo as palavras de outras pessoas. Eu sempre ouvi muito também, tipo, você só é muito alto. Nossa, eu falo, muita gente fala isso. Shirley, você não nasceu em berço de ouro, você mora em Brasília, mas é uma cidade satélite. Você não vai chegar em lugares altos assim, não, né? Vai cair muito se você ficar sonhando tão alto. Então, essas coisas eu fiz de combustível para mostrar para mim mesma, não para provar para ninguém, que eu consigo sim, que eu era capaz tanto quanto qualquer outra pessoa. E conseguiu, que legal. Tem que ter firme na mente. É uma das aulas até que coloquei no meu curso, porque em mentoria eu observava que a galera se sabotava muito e precisava ter essa mentalidade diferente. Que legal, obrigado. Curti, sonhe alto e acredite. Poxa, legal demais. Curti. Obrigado, Shirley, pela sua história. Foi muito legal bater um papo com você aqui. Muito obrigado por ter participado com a gente. Espero que a galera aí tenha se inspirado também com a sua história. Obrigada. Você quer deixar pra gente o seu jabá, ou suas redes sociais, onde a galera te encontra no YouTube, o seu curso? Aproveita, vamos ver agora a parte do marketing, vamos lá. Vamos lá, tô aprendendo. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de compartilhar um pouco que eu sei com a galera que vai ouvir, e com certeza vai acrescentar de alguma forma na vida deles. Muito obrigada mesmo. Quem quiser me seguir mais de perto, tem um canal do Instagram, é Shirley Rios com 2 R's. O TikTok é o mesmo.
E o YouTube, o conteúdo mais sólido ali, né? Se você quiser decodar ou dicas também, dou bastante por lá, Chile Hills. E é isso. Tem o curso Start Dev, é um curso para iniciantes que quer aprender do zero, entrar na área. Vai aprender tanto a parte básica como a parte essencial que eu vejo que faz a diferença para você entrar no mercado. Então, além de ser mentorado por mim também. Então, meus alunos são totalmente livre acesso comigo. E se você quiser fazer parte, fique ligadinho nas redes sociais que quando eu abrir vaga, você cai pra dentro também e te vejo do outro lado. Valeu, galera. Muito bom. Valeu, obrigada. Valeu, galera. Aquele abraço.